sou velho. Quem é a glória pertence a Deus. Toda honra é de Deus. Eu sou apenas um homem feito de barro e para o pó voltarei. E a glória do Senhor permanece para sempre. A glória é dele. Tudo pertence a ele. Quando o homem quer ser exaltado, ele joga no chão. Então, não olhe para mim. Olhe para Deus. Glória a Deus. Marcos, eu estava com outra pregação, mas Deus nunca permite, quando eu faço algo para mim, esforço para pregar, Deus nunca permite eu pregar aquilo que eu faço. Aquela leitura que eu faço, aquele estudo que eu faço, Deus sempre no momento ele diz, tu vai pregar do jeito que eu te ordenar. E às vezes eu teimo, que nem eu teimei hoje, Deus botou outra pregação totalmente diferente. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Um título que todo mundo conhece, o cego de Jericó. E eu queria que a igreja me acompanhasse, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Exaltar seja o nome do Senhor. Eu vou ler um trecho e vocês vão ler outro pedaço. Como o pastor fez ainda agora. Aleluia. Quem achou, diga assim, eu vou para o céu. Quem achou, diga assim, eu vou para o céu. E quem não achou, diga, eu também vou. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Que diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, em inúmera multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. Ouvindo a dizer, Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: mas filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus, falando nisso, que queres que te faça? Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus estrada afora. Pode se sentar, dar uma glória para Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, quando está falando desse cego, a palavra de Deus, quando está falando desse cego, a palavra de Deus está se referindo a uma prova de fé muito grande. A palavra de Deus está falando de uma prova de um homem que a sua infância e a sua juventude estava sendo cego, mendigo, estava naquele lugar, não porque ele queria, mas sim porque o destino tinha reservado aquilo para ele. Mas o Senhor dos Exércitos tinha algo mais forte do que o destino traz.
algumas pessoas que lêem história e sabem, ele entende que aquele menino, aquele jovem Bartimeu cego, ele não nasceu cego. A história fala que quando você lê, ele bem fala, mestre, que eu torne a ver. E quando a palavra fala que eu torne a ver, a palavra está falando, ele não nasceu cego. Aí a palavra de Deus, quando fala que Jesus ia passando naquele lugar, ia passando naquele momento, o povo, ele gritava e o povo dizia assim: se cala, ele não está te escutando, se cala, ele não vai te ouvir, se cala, ele não vai falar com você. E cada vez mais ele gritava, cada vez mais ele falava, cada vez mais ele gritava o nome do Senhor, e ele ainda dizia: Jesus, filho de Davi. E quando ele gritava e falava: Jesus, filho de Davi, Jesus imediatamente escutou e parou e disse assim: vai buscar. E se você for analisar a palavra, quem foi pegar na mão dele para ele poder receber a bênção foi aqueles que falaram: te cala. Quem segurou na mão dele foi aqueles que falaram: te cala. O que a palavra está querendo te dizer, está te falando essa noite, aqueles que falaram que você não vai receber o milagre, é aquele que vai ver e vai ter que entender que Deus vai te dar a bênção, vai ter que entender que Satanás não tem poder de reter a tua bênção. Ele vai ter que entender que é Jesus que vai descer dos céus e vai entregar nas tuas mãos. Não tem esse homem, não tem inimigo, não tem potestade, não tem inferno, não tem principado, quando o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Exércitos, Ele quer te entregar a bênção. Nenhum tipo de demônio, nem inferno, nem potestade, nem principado, Ele impede chegar nas tuas mãos. A palavra de Deus, quando fala do cego de Jericó, quando fala, ele está falando de uma motivação de fé tão grande, tremenda. Quando ele está falando daquele homem, ele está falando de uma fé de um povo que estava ali. Eles estavam em Jericó e aquele povo vivia debaixo de uma maldição. Quem é crente, ele sabe que Jericó, ela foi amaldiçoada por um homem por nome Josué. Aleluia! E ele sabia que aquele lugar era amaldiçoado. Josué, ele mesmo disse: maldita seja Jericó, maldito quem pisar em Jericó, o homem que levantar o muro de Jericó, aquele que fizer o alicerce, o filho dele mais velho vai morrer, e esse, quando ele fechar o ferrolho, o seu filho mais novo também vai morrer. Glória a Deus. Quando a gente dá de entender isso, se você for prestar atenção, quando Jesus entra em Jericó, aquela maldição é quebrada imediatamente. Aquela maldição é quebrada. Aquela palavra que foi lançada de maldição, quando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele pisa, aquilo dali tudo é quebrado. Eu vou te dizer uma coisa: aonde Jesus entra, a maldição é quebrada. Aonde Jesus entra, a maldição ela é dissipada. Satanás não tem legalidade sobre a vida do cristão que tem Jesus no seu coração. Eu quero que vocês repitam comigo. Fale assim: Satanás, você não tem legalidade sobre a minha vida. Quem me comanda é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aí quando Jesus entra naquela cidade, se você for olhar a história, quando Acabe manda construir aquele muro de Jericó, manda refazer o muro, o filho daquele homem, do engenheiro que mandou fazer, morre. O filho mais velho dele desce à sepultura. Quando ele bota os portões da cidade, o seu filho mais novo também morre. Mas eu quero te falar uma coisa: quando Jesus entra lá, aí eles veem, esse daí,
ele não fez machado flutuar sobre as águas, ele mesmo andou sobre as águas. Esse daí, ele é maior do que qualquer profeta. Esse daí, ele tem poder de destruir e ele tem poder de exaltar quem ele quer. Aquele menino, o cego de Jericó, a história diz que aquele menino, quando ele tinha 8 anos de idade, Roma invadiu aquele país, e quando ele invadiu aquele país, o pai daquele menino era um general de batalha, e Roma matou toda a sua família para mostrar força e furou os olhos dele. Quando fala furar, ele não tinha globo ocular. Quando fala furar quando você vê alguém que furou o olho, ele não tem globo ocular, ele não tem só aquela mancha branca, o olho dele é totalmente deformado. Então quando Jesus imediatamente fala, a tua fé te salvou, imediatamente um globo ocular é formado, porque a glória de Deus é tremenda. Aí quando Jesus ele entra em Jericó, preste atenção, quando ele entra, o milagre acontece. Quando ele sai, o milagre acontece. Tu sabe por que o milagre acontece? É porque toda maldição está sendo quebrada. A Bíblia fala lá no livro de... A Bíblia fala... Me deu um branco no nome do livro aqui, meu Deus. Mas a Bíblia fala sobre maldição e benção hereditária. E quando a Bíblia fala, ela diz assim, que aquele que teme ao Senhor, ele acolhe e dá bênçãos à sua família até 100 anos, até 1000 anos. E aquele que amaldiçoa o nome de Deus, aquele que não quer saber de Deus até a 3ª e a 4ª geração. Preste atenção, tanto que Deus é misericordioso. Quando a pessoa não teme a Deus, ele dá só de 3 ou 4 gerações. Se ele fosse fazer na justiça, era 10 gerações do mesmo jeito. E quando ele fala isso, quando ele diz que ele é o Senhor dos exércitos e destrói todo aquele que tenta contra o cristão, todo aquele que entra contra a igreja dele. Se você for analisar todas as pessoas e todos que foram contra a igreja, eles desceram por terra e o Senhor dos exércitos foi exaltado. A pastora? Yolanda, glória a Deus. Pastor Yolanda, quando eu estava aqui, que a senhora começou a louvar, o Senhor dos exércitos disse assim, fala para ela, que ela já fez muita minha obra. Fala para ela, para minha serva, que ela já depositou muito na minha casa. Fala para ela que eu, o Senhor dos exércitos, tenho honra para ela na terra e tenho honra para ela no céu. Fala para ela que ela já deixou de comer para fazer a minha obra. Fala para ela que quando ela fez isso, eu estava contemplando ela sobre a terra. Fala para ela que quando ela fez a minha obra, mesmo sem poder, doente, de todas as maneiras possíveis, que o homem nunca imaginou que você fez, ele diz assim, eu estava te contemplando na terra, mulher. Ele diz assim, eu estava te contemplando. Ele disse assim, eu te trouxe aqui para falar com você. Você disse assim, Senhor, fala comigo. E Deus disse assim, agora eu estou falando contigo. Tu fez a minha obra, vou te recompensar. Assim o Senhor dos exércitos manda te dizer. Já tentaram muito contra a tua vida, já tentaram fazer obra de feitiçaria contra a tua vida, nunca conseguiram te derrotar, porque tu bota Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Você já fez coisa, mulher, que homem duvida. Tu sabe por que Deus te escolheu? É porque tu tem coragem, é porque tu tem força, é porque tu tem garra. E quando Deus escolhe, Ele escolhe aquele que tem coragem. Deus não bota um despreparado, Deus bota aquele que Ele prepara e bota na frente. Assim o Senhor manda te falar. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor.
Aí o cego de Jericó estava gritando. E o povo dizendo: cala a boca, tu está fazendo feiura. O que o povo do mundo diz com a gente? Não sei por que esses crentes gritam tanto. É porque nós sabemos que o cego de Jericó gritou e foi abençoado. Ah, não sei por que esses crentes gritam tanto. É porque nós sabemos que quando nós gritamos, Jesus ele escuta no seu trono e dá a benção. É claramente nós sabemos que quando nós abrimos a nossa garganta e grita o nome do Senhor dos Exércitos, automaticamente a bênção chega. Você sabe o que faz a sua bênção demorar a chegar? É você. Às vezes não quer dar glória, às vezes tem até vergonha de dizer que é cristão, às vezes tem até vergonha de carregar uma Bíblia. Eu não vou mentir não. Quando assim que eu entrei para a igreja, eu não tinha coragem de andar com a Bíblia, andava com ela escondido. Mas aí Jesus ele foi me moldando. Hoje eu não tenho vergonha não. Se eu puder andar até com ela na testa, eu ando. Ah, pastor, eu sou crente. Eu sou crente, porque toda pessoa que ele é novo convertido, ele está no começo, ele tem vergonha da patota que ele estava. É assim que a gente chamava, né? Patota. Hoje em dia é a galera, né? Hoje em dia o palavreado mudou. Aí a gente analisa e olha o cego de Jericó, a gente olha que ele não teve vergonha, a única coisa que ele queria era o milagre. E a única coisa que você veio buscar essa noite foi o milagre. Você veio buscar o milagre. E quando você vem buscar o milagre, Deus faz o milagre na sua vida. Mas será se tu pensa que Deus vai dar o milagre do jeito que tu quer? Não, Ele vai dar do jeito que Ele quer. Quem tem a glória nas mãos é Ele. Quem tem o poder, a exaltação é Ele. Então, nós temos que se comportar, entender e saber o que é que Deus tem para a gente. Assim, a primeira igreja que Deus me botou na frente, eu fui para um lugar pequeno, um bairro aqui Imperatriz, e lá tinha igreja para todo lado, e chegou um homem pequenininho e disse assim: ei, é para tu ir embora daqui, que aqui não te cabe aqui. Ele disse: eu vou te dar 15 dias para tu ir embora. Eu digo: eu não vou não. Eu ainda não estava bem convertido, eu digo: eu não vou não. Eu quero ver o que faz eu sair daqui. Aí aquele homem, nós chegamos numa prova tão grande naquele lugar, e Deus arrancou tudo. Eu falei uma besteira, e Deus, através daquela besteira que eu falei, Deus arrancou tudo. Eu disse, eu tinha um salário, eu disse assim: se for para servir a ser Deus desse jeito, todo mês eu pago, todo mês eu pago o aluguel, vou pregar, e tá bom, eu tenho meu salário. No outro mês Deus cortou. Tu sabe por quê? Porque Deus, Ele vai primeiro voltar. E aí aquele homem disse: tu vai embora daqui. Eu digo: agora lascou. Ele chegou um dia lá em casa, nós só tinha arroz branco. Aí ele disse assim: ei irmão, vem aqui. Ele parou o carro dele de Goiás hoje. E ele pequeno, mais pequeno do que eu digo: eu chego nele, se ele puxar a arma, nós vamos se segurar ali, não acreditando no poder de Deus. Ele disse: pastor, eu faço linguiça apimentada para vender, e eu queria que o senhor experimentasse. Eu digo: oxe, esse cara vai embora. Ele disse: olha, eu vendo de 5 quilos, de 3 quilos. Eu com vergonha peguei de 3 quilos, eu podia ter pegado de 5. Cheguei lá, tinha uma irmã passando prova, mais eu, e nós dividimos bem no meio. Eu sabia a prova dela, e aí nós dividimos lá. No outro dia ele me encontrou e veio com um carro, estacionou na minha porta. Eu não tinha mais linguiça, tinha e tudinho. Aí ele disse assim: é pastor, me arrependi que eu te dei a linguiça. Eu digo: o homem quer briga mesmo comigo, ó. Ele disse: tu sabe por quê? Porque eu vendi tudinho. Eu nunca tinha vendido minha linguiça toda. E eu vou te dar uma hoje de 5 quilos. Irmã, eu passei 6 meses naquele lugar, mas eu abusei de linguiça apimentada. E aquele homem se tornou o meu melhor amigo naquele lugar. Aí ele chegou em mim e disse assim: tu tá vendo essa tua vizinha aí? Ele disse: ela te meteu na justiça, viu? Eu digo: na justiça? Ele disse: é porque ela disse que vocês têm bateria,
baixo, violão, guitarra. Eu digo, porra, ela profetizou que nós só tinha uma caixa desse tamanho aí. Era mais pequena. E ela foi na justiça, os carros da